Salmo, capítulo 69. Fica claro aqui que Davi atravessava um momento de grande angústia quando escreveu esse salmo. É um pedido de socorro a Deus, em quem ele sabia que podia confiar. Ele expressa o quão desesperado está, dizendo que sentia como se estivesse sendo engolido pelas águas, como se seus pés estivessem se afundando na lama, de maneira que sozinho ele não conseguia mais sair. O ódio gratuito e o desprezo das pessoas por ele, as mentiras que diziam a seu respeito, o faziam sentir-se exausto de tanto chorar e pedir socorro, e esperar por uma interferência e resposta de Deus não estava sendo fácil. Já passou por algo parecido? Talvez por motivos diferentes, mas creio que todos nós já tivemos ou estamos tendo que esperar. E há momentos que isso realmente não é uma tarefa fácil para nós. Ninguém diz que seria fácil, mas o próprio Deus promete que os que nele esperam confiando têm suas forças renovadas, e compara esse às águias que se renovam em pleno voo, lá em Isaías 40. E o próprio Davi declara no Salmo 40, de 1 a 3, esperei com confiança pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu pedido de socorro e me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, e de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha e firmou os meus passos, colocou uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente verá o que ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor e a confiar nele. Aleluia! Receba essa palavra no seu espírito e confie. Espere confiando, o Senhor não tarda e não falha, seu socorro virá. No decorrer do Salmo, a gente percebe um paralelo importante com a vida de Jesus. É claro que Davi não tinha pretensão e nem poderia se comparar ao Messias, mas o Espírito de Deus o inspirou a declarar coisas pelas quais Jesus passaria centenas de anos depois de Davi. Ele era um homem, como eu e você, reconhecia suas falhas e pecados. Já Jesus, mesmo vivendo como homem aqui, não tinha pecado algum. Não houve ninguém como ele. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo. Por isso o seu sacrifício na cruz nos salvou, redimiu, e o seu sangue é poderoso para nos purificar e salvar. Em João 15, 25, Jesus usou as palavras do versículo 4 desse salmo para descrever a atitude daqueles que procuravam a sua morte. Eles me odeiam sem motivo, foi o que ele disse. Diante da atitude de Jesus no templo, em João capítulo 2, os versículos 13 a 17, os discípulos se lembraram do que está aqui no versículo 9 desse salmo. O zelo da tua casa me consumirá. E Paulo usou o restante desse mesmo versículo 9 para descrever a atitude sacrificial de Cristo em Romanos 15, 3. Davi diz no versículo 8 que se tornou estranho aos seus irmãos e desconhecido para sua mãe. E sobre Jesus, a palavra fala em João capítulo 1, dos versículos 10 a 11, que ele veio ao mundo, que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Os versículos 19 a 21 desse salmo se aplicam bem ao que Jesus viveu, quando ficou absolutamente sozinho, depois que os seus discípulos fugiram. Em Mateus 26, 56 diz isso. Na cruz lhe deram vinagre e fel quando pediu água, e a gente vê isso em Mateus 27, versículos 34 e 48. Davi, indignado, pede que o nome daquelas pessoas que faziam aquilo tudo contra ele, movidos por maldade, fosse riscado do livro da vida. A Bíblia é clara em dizer que quem não se arrepender dos seus maus caminhos e não crer e confessar que Cristo é Senhor, não entrará no reino dos céus. Não há perdão sem arrependimento, nem salvação sem Jesus. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele nos leva até o céu. Mas fica tão clara também a diferença entre o nosso sentimento e o de Cristo. Jesus pregado na cruz, nu, exposto, depois de ter sido cruelmente surrado, cuspido, zombado e carregando toda a nossa condenação sobre ele, ainda diz ao Pai na cruz: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sua compaixão e o desejo de que pudessem se arrepender e ser salvos deve constranger o nosso coração e nos ensinar a amar as pessoas que se comportam como inimigas. Que a maior vingança seja a conversão do coração delas a Cristo
e os seus nomes escritos sim no livro da vida. Os que escolhem a maldade se alimentarão dela, e essa é a recompensa cruel que trazem sobre si mesmas. Ore ao Pai para que vivam a transformação que só Jesus pode fazer em nós. Tenha isso como um desafio proposto pelo próprio Jesus em forma de mandamento em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Davi era perseguido e odiado porque amava a Deus. E olha só o que a Bíblia fala sobre esses. Ela os chama de bem-aventurados, muito felizes, porque deles é o reino dos céus. E ainda diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de vós. Tudo isso está lá em Mateus capítulo 5. Davi termina o salmo dizendo: se alegrem. O Senhor sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor. Quem o busca tem sempre uma esperança nova no coração.